Habitação não é só moradia. Habitação é a moradia, mas as redes de infraestrutura urbana, água, luz e esgoto, mais os equipamentos comunitários, hospital, escola, né? Mais o acesso ao trabalho. A gente pensa em produzir cidades. As nossas cidades são totalmente degradadas. A falta de carinho nisso. O déficit habitacional não se resolve produzindo unidades habitacionais. Como todo mundo pensa, é muito normal isso. Bom, faltam 100 mil unidades, então eu vou produzir 100 mil apartamentos. Não é isso, o raciocínio é o contrário. Você precisa produzir quase nada para você resolver o déficit habitacional do Brasil. O Caminhos da reportagem de hoje discute o quanto uma arquitetura de qualidade e acessível para os mais pobres pode melhorar a vida de toda a população. Vamos mostrar exemplos de arquitetura social em 5 capitais brasileiras. Todos eles são considerados referência e, mesmo assim, enfrentam críticas e desafios. Novos Alagados, ele se localiza na região do subúrbio ferroviário de Salvador. Hoje em dia é em torno de 38 mil pessoas, né? Seguindo o exemplo dos antigos alagados que ficam logo no início da Avenida Suburbana, a 4 quilômetros distante daqui, que é um local parecido. Então, nós começamos também a reivindicar com abaixo-assinados, com manifestação, com ida até aos órgãos públicos, lutando por uma moradia digna. Este lugar, nos anos 40, era água, era mar aberto. O povo do interior começaram a vir na busca do emprego que estava surgindo. Então começou a chegar muitas pessoas e não tinham onde morar. E essas pessoas começaram a vir morar em cima da água. Começaram então essa questão das palafitas. Eu comprei o pedacinho da lama. Era cruzeiro naquele tempo. Comprei, não podia comprar tábua, nem pau, nem nada. Eu ficava juntando do lixo. Tábua daqui, tábua daculá. Passei 2 anos lutando para fazer esse barraco. Vim de baixo, vim de família pobre. Vim para cima da parafita com 3 filhos, sem teira, sem tebeira. Correndo atrás do prejuízo, nunca queira morar de aluguel, nunca queira morar de favor com ninguém, nem com seu próprio irmão. Quando eu fui para meu barraco, era um barraquinho de tauba, mas eu me sentia tão bem, meninas. Minha casa era uma casa cheia de lona, mas eu era feliz. Porque eu lutei, construí, e eu me sentia a mulher mais feliz. Criei meus filhos, então tudo que eu tenho hoje, eu agradeço a Maré. Quando você morava lá na Maré, você chegou a cair? Caí, minha filha caiu, o prego encostou aqui, furou o rostinho dela, que ela tem um sinalzinho. Meu menino caiu na maré, casa caiu, desabou lá, o gás voou. Era muita água que entrava, cobra, tudo de ruim que entrava lá, mas eu consegui também aqui. É um povo valente, que renasceram das águas. Então, cada um morador desta região tem uma vitória, né? São vencedores. Ao longo de 20 anos, lutamos para que se acabasse as palafitas, para que a gente morasse em terra firme. Em 1978, João Paulo II foi sagrado o novo Papa da Igreja Católica. E ele quis conhecer a América Latina. E na América Latina foi escolhido o Brasil. E assim foi escolhido os Alagados, os mais pobres dos pobres.
Eu acho que melhorou bastante a partir do momento que ele apareceu por aqui, né? Porque aí a gente ficou visível para o mundo. Nós éramos invisíveis. E aquilo ali movimentou o povo a conhecer, né? E aí, a partir do momento, foi surgindo coisas, trabalhos, cada um voluntário foi se colocando à disposição da nossa paróquia para colaborar com o que podia dar, né? Veio grande pavimentação, serviço de drenagem, esgoto, água, saneamento básico e tudo. Se transforma hoje numa alegria para muitas pessoas que moravam em cima das águas. E hoje está em cima do terreno compactado. Eu tive o grande prazer de liderar a equipe de arquitetos e engenheiros que fez o projeto daqui há 19, 20 anos. Chegamos a essa equação aqui de em pouca terra botar muitas famílias e não tirar ninguém de perto da sua palafita original. A crítica maior que veio do Minha Casa Minha Vida é nos lugares longínquos que o ônibus não vai, que não sei o quê. Eles aqui saíram da palafita para morar no lugar central. Então foi feito as primeiras casas. Essas casas eram casas embriões, aonde eram 50 metros quadrados de casa, onde as pessoas teriam que construir ainda mais, ampliar a casa, né? Do jeito que eu cheguei da rua, eu me deitei e acordei no outro dia. A felicidade era tão grande de ter meu canto para dormir, debaixo de um teto, sem ter água batendo, coisa correndo. De onde eu vim, hoje eu sou rica. Gostei da minha casinha porque eu estou aqui no meu teto e pronto. Tá? Não paga aluguel. Não paga aluguel e tudo de comer. Ainda ando no meu curso fazendo minhas bonecas, fazendo minhas garrafas, fazendo meus papel, minhas flores, mas estou aqui continuando a vida. Até eu chegar a me aposentar para eu ganhar o meu trocado. Todo mundo tem energia elétrica e água. Uma realização muito grande de ver famílias que moravam na palafita morando na casa sólida. Uma sensação muito boa. Há uma frustração de que não é o que nós sonhamos. O arquiteto sofre porque sonha coisas que às vezes não são executadas. Alguns projetos que foram realizados pelo arquiteto Demetri Anastasakis, que produziu habitação em territórios populares, gerando cidade. Porque há, não só do ponto de vista da qualidade daquela arquitetura produzida, mas do espaço do seu entorno, do espaço público e coletivo que complementa, né, e agrega a essa arquitetura e vice-versa, criando espaços de qualidade, de respeito à cidade, gentilezas à cidade, se a gente puder chamar assim. Com um point na cidade num lugar carente de equipamentos públicos, né? Que normalmente os subúrbios ferroviários, como o subúrbio ferroviário aqui, não tem espaço público. É casa, casa, rua, rua, casa. E aqui não, ganhou um espaço público de qualidade que está até hoje aí. Nós queremos um tratamento melhor para aquelas casas que foram construídas em 98. Todas as empreiteiras bateu a toque de caixa. Então não houve assim uma preocupação sobre as questões vitais dos moradores. Para se ter uma ideia, até os quartos, dentro do quarto, tem tanques de água. O que o senhor achou do seu projeto? Um quarto com 2 túneis de água? As casas não ficaram completas, Não. principalmente a parte de cima. Como eles não fizeram a segunda laje, nem fizeram o telhado acima da segunda laje, eles botaram a caixa d'água ali. Tá? Isso não faz parte do projeto, não. Quem pagou a empreiteira foi o dinheiro do Banco Mundial, que na medida em que tem acabado, eles não conseguiram aditivos para fazer o restante e eles cortaram itens. Fico triste, mas eu acho que dá para completar um dia. A melhoria que eu fiz aqui só foi
Rebocar, não pude concluir por causa da rachadura. No caso, eu tenho que botar a viga aqui para poder concluir. E rebocar o banheiro, a cozinha, e botar o piso e fazer a escada. Melhor fazer casa do que apartamento. Apartamento não tem como ampliar, principalmente quem mora embaixo. O grande problema do Brasil nisso é não haver continuidade de pós-ocupação, assistência pós-ocupação. Para dizer, escuta, deu problema? O que deu problema? O que eu posso fazer? Tem um plantão igual de médico, num escritóriozinho, para poder anotar as coisas e tentar encaminhar soluções. Nós não temos cultura disso. Olhando assim alguns casarões caindo até próximo deste aqui e com telhado caído, só assim as paredes. E esse aqui foi tão bem aproveitado, por que não continuar? Por que parou esse projeto, que era um projeto para ter continuidade, que podia ser aproveitado esses casarões para residência. Foi feito um plano piloto, um projeto piloto, sob os auspícios da Unesco, portanto, grife de respeito, né, ONU, e com algum apoio do governo da Bahia. E depois se fez um convênio da Unesco com o BID Monumenta e com a Caixa Econômica. Então a engenharia de fazer é um negócio muito inteligente e poderia ser replicado, porque tem muito imóvel aqui na mesma condição. Combinar o restauro histórico, já que havia dinheiro, com construir casas novas dentro da casca. Então só nos coube nos projetos, quer dizer, o imóvel que está inteiro não nos coube, só nos coube aquele que tinha ficado só a fachada e tinha ruído por dentro. Quer dizer, nós não derrubamos nada, nós fizemos apartamentos novos, respeitando as fachadas e os telhados que já existiam. Estamos próximos de hospitais, de boas escolas, porque se você mora próximo do seu trabalho, você é uma pessoa mais feliz, porque você não chega desgastada de um transporte para chegar em casa, dormir, né? E no outro dia cedo ter que acordar, sair de casa, você morando próximo muito mais, você tem mais saúde, mais qualidade de vida. O mundo acaba sendo destinado a funcionários públicos, não moradores que moram nas localidades, que pertencem àquele local. O que nós gostaríamos que acontecesse é que essa revitalização também chegasse para nós. O centro de Salvador é muito grande, tem muitas casas abandonadas, muitos prédios. Dá para habitar tanto os funcionários públicos como essa população que já existe hoje no local. E revitalizar o centro, reformar, ia ficar muito bonito. Esse é o nosso sonho hoje, de uma habitação social no centro de Salvador. Se um dia eu fosse me mudar daqui, eu me mudava para perto, aqui em São Cristóvão. Porque eu acho aqui é um bairro muito bom. O conjunto Pedregulho, na verdade, ele foi construído por Afonso Eduardo Ride e Carmen Portinho. Por se tratar de um ícone da arquitetura mundial, ele tem uma visitação muito grande de arquitetos tanto do Brasil quanto do exterior. E as características principais dele são a própria ventilação, que é uma ventilação cruzada, o próprio espaço. Nós temos aqui apartamentos de 2, 3 e 4 quartos, apartamentos duplex. Tinha na época uma lavanderia, um posto de saúde, a escola integrada com piscina. E toda essa integração de Afonso Eduardo Ride era para que os moradores estivessem, assim como num condomínio fechado, estivessem juntos. Tanto no posto de saúde, tanto na lavanderia, tanto na escola e também nos nossos corredores, porque o corredor é uma integração. Ali as pessoas fazem churrasco, tem que dar o bom dia porque são porta a porta, então estão todo mundo junto. Os meus filhos estudaram nas duas escolas aqui e o posto de saúde funcionava muito bem,
aqui embaixo também. Tinha, inclusive, próximo ao posto de saúde, tinha um correrzinho de lojas, tipo um mercadinho, um açougue, tinha uma lavanderia própria do prédio, era muito bom. Hoje já não temos mais. Hoje as únicas coisas ativadas ainda são as 2 escolas. Eu me sinto muito bem aqui. E aqui eu tenho uma boa estrutura. É de 2 andares, tenho 2 quartos lá em cima, banheiro, né? E aqui embaixo. Eu me senti aqui uma verdadeira rica. Cheguei aqui em 62 e entre idas e vindas, até hoje estou por aqui. Meu pai era funcionário do Estado também, como eu, e conseguiu o apartamento aqui em 62 e veio a família toda. As pessoas aprenderam a falar um com o outro. Então, se um vizinho passar mal, tiver algum problema, vários vão brigar até para acudir, porque todo mundo conhece um ou outro. Em termos de comunidade, a gente dá graça porque aqui é um lugar calmo, né? Nós temos aqui em cima a comunidade Paraíso do Tuiuti, que é uma comunidade que sempre foi calma, nunca tivemos problemas com essa situação. Eu penso que a violência, que é um fenômeno contemporâneo muito forte e, na maioria das vezes, muito utilizado como pretexto para produzir segregação social, por exemplo, essa tendência contemporânea que é internacional, que é das pessoas morarem em loteamentos fechados, chamados condomínios fechados, né, que produzem cidades mais segregadas, no sentido de mais separadas, mais fechadas, né, e que promovem pouco convívio dos diferentes, convívio dos desiguais, né. Eu penso que é um elemento que ajuda a reproduzir a própria violência. O antídoto contrário, alternativo a esse modelo, do ponto de vista de cidade, de política urbana, de planejamento urbano, de urbanidade, ao contrário, é promover cidades mais compactas, de mais convívio, de mais mistura de pessoas, de classes sociais e de atividades. O conceito de direito à cidade, ele ajuda muito a gente a pensar nessa noção de que a cidade é um lugar necessariamente de civilização, de convívio e de urbanidade, onde os diferentes, os desiguais, podem e devem conviver e usufruir de todas as possibilidades, as potencialidades que a cidade pode oferecer para todo mundo. Em matéria de arquitetura, estudar o Pedregulho. Tento distribuir um pouco desse amor, passar para os moradores, para eles terem a exata noção da necessidade de se perpetuar, de continuar a manutenção. E os seus filhos, os seus netos, possam também usufruir dessa benesse. A melhor coisa que ele fez são ruas largas, ruas que a gente consegue, de uma certa forma, deixar os carros para lá e espaço para a criançada brincar aqui por dentro. Notório assim a mudança com o jardim na nossa parede, porque está bem na nossa parede. Essa ideia de liberdade a gente sente e as pessoas que moram aqui sentem também. É uma arquitetura também que fala para a cidade, nós pertencemos à cidade. Pois não! Virgínia, sim, tudo bem? Tudo. Priscila. Prazer, por favor. Podemos entrar? Sim, sejam bem-vindos. Os quartos são tudo mesmo. Abre! São tudo do mesmo tamanho, né? Fez 7 anos agora, dia 26 de setembro. Acende a luz?
pode entender? Tem até uma máquina aqui dentro, ó, que eu costuro. Quando eu vim pra cá, era meio assustada, né? Porque esse negócio redondo assim, mas depois eu acostumei, que eu já era acostumada com apartamento, não redondo, né? E pra mim não teve problema, não. Teve não? Não, mas que é bonito é. É. Por isso você acha Diferente, bonito? né? Os quartos ficam um pouco estranhos, porque não tem muito espaço, né? Mas adorei, que foi o que Deus preparou para mim, né? Graças a Deus, saí do aluguel. Aqui em Heliópolis, uma das 10 maiores favelas do Brasil, que fica em São Paulo, os moradores deste condomínio não vivem entre 4 paredes, porque os prédios são redondos. Será que essa mudança estética também traz uma mudança na forma como essas pessoas vivem? O Ryotaki, ele deu uma entrevista para uma revista de grande circulação. O repórter tinha perguntado para ele qual que era o feio na cidade. Ele respondeu que o feio na cidade era a diferença que existe, essa discrepância que existe entre um bairro pobre, que seria o Heliópolis, e um bairro, citou um outro bairro rico qualquer da cidade. Aí saiu na matéria que ele tinha falado que Heliópolis era feio e que o outro lugar era um lugar bonito. A comunidade de Heliópolis foi falar para o prefeito, então, que a habitação para Heliópolis, eu gostaria que eu fizesse. A comunidade ressaltou para mim que eles não saberiam morar naqueles apartamentos longos, que são 90% dos apartamentos de sociais. Parece um parque. Sai um pouco daquela carona de estrutura quadrada ou retangular, onde as pessoas... aquelas ruas que passa carro por dentro, aqui a gente não tem nada disso. Esse excesso de corredor, sabe como é que eu chamo? É a burocracia da vida. Ela só serve para você ir para cá e para lá, para lá. Temos de jeito de arrumar? Tem. O corredor que tem aqui é o hall, essa parte que é bem ventilada, esses lances os lances das escadas. Mas na parte externa do prédio a gente não tem nenhum corredor, até por conta do projeto arquitetônico, que não tem corredor, não tem beco, não tem esquina, não existe aqui não. É uma área ampla, que a criançada corre, brinca de pega-pega, se diverte aí, mas sem corredor, sem beco. Então eu fiquei pensando, bom, eu faço um quadrado com hall da escada no meio, então eu faço e cruzo assim 1, 2, 3, 4 apartamentos com o hall no meio. Mas eu não achava que ia ficar muito bonito. Faltava o lado estético. Fiz redondo. Redondo, a gente fala os prédios redondos. Nas correspondências não, vem tudo direitinho, né? Mas a gente lá fora fala, os redondos, os redondos. O que eu acho estranho, porque aqui tinha espaço para construir mais, se fosse quadrado. Não era necessário ele ser redondo assim. E tinha mais moradia, né, para as pessoas que precisam. É engano dela. É o mesmo número. É o mesmo número. Com a desvantagem de que não teria um parque embaixo. Porque aqueles apartamentos enfileirados assim, fatiado, só tem uma frente para fora. Desse lado, vizinho do apartamento, outro apartamento, e aqui atrás é o corredor. E aqui tem as 4 faces livres, né? Então dá uma outra qualidade de vida. O chão é das crianças, não é o carro que manda aqui, é a criança que manda, o carro estaciona fora. A melhor coisa que ele fez são ruas largas, ruas que a gente consegue, de uma certa forma, deixar os carros para lá e espaço para a criançada brincar aqui por dentro. Eu não deixo jogar bola lá embaixo, tanto que o meu prédio, eu acho que é um dos que não pintou ainda lá embaixo. Porque eu fico em cima mesmo, para não estarem riscando. Eu gosto daqui, gosto da minha casa, tudo, mas o que é certo tem que falar. É bagunça. Bagunça mesmo, a noite todinha. Tem uns aí que eu vou que eu tenho vontade de chorar. Porque era tão bonito aqui quando nós pegamos. Nossa, era lindo, maravilhoso. Foram destruindo. Eu tenho ido lá com muita frequência, né? Você acha que está degradado, é? Um pouco. Não deveria ser. Né? Por quê? Porque todos eles têm um orgulho de onde moram. Eles têm orgulho.
Tanto é que você praticamente não vê pichação. Aqui não, porque aqui eu fico em cima, eu sou até chata. Mas eu fico em cima. Agora... Ah, e tem mais, mandei pôr câmera em todos os andares. Aqui passou, eu tô lá na câmera, mas não perco nada. Ó, que bonito que era, ó. Os brinquedos que agora nem tem mais. Ó, tá vendo? É difícil lidar com o ser humano, né? Agora a gente está aqui na região central de São Paulo, embaixo do elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão. Um lugar pouco convidativo, barulhento, escuro, sujo. Mas lá em cima surge uma nova oportunidade de experimentar a cidade. Quando começou os Jardins Verticais, eu já estava morando aqui. No início ficamos preocupados, né, com a infiltração, com a administração. Falei, poxa, de repente muda a administração, se deixarem abandonado, como vai ficar? Os apartamentos têm duas janelas, né, um vitrô e uma janela. Então, e aí, o que ia virar? Veio um representante do movimento 90 Grau, né, e trouxe os slides, né, e apresentou todo o projeto, da forma que ia ser feito. Então, tudo mostrava que não ia realmente ter problema, né? As placas, tudo, até o parafuso que ia colocar na parede, né? E daí foi aprovado. O movimento 90 Graus, na verdade, surge de uma necessidade da cidade de São Paulo. São Paulo tem 2,68 metros quadrados de área verde por habitante, enquanto o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde é 12,8. Passa por ali mais ou menos 80 mil veículos por dia. Mas por que começar pelo Minhocão? Porque o Minhocão tem questões ambientais urgentes, do ponto de vista da poluição, do barulho, do calor, e ao mesmo tempo tem muitas empenas cegas. São mais ou menos 100 empenas cegas, que são essas paredes sem janelas, próximas da via elevada. Então, ali nasce o conceito de corredor verde, que é uma sequência de jardins verticais. Foi por lá que a gente resolveu começar os corredores verdes de São Paulo, criando assim o primeiro corredor verde do mundo, o corredor verde do Minhocão. Foram executados desde 2015 e já estão até hoje, há 3 anos, gerando impacto na região. Poucas vezes eu venho aqui, mas os meus amigos chegam aqui, nossa, se eu não deixar eles virem aqui, chega já entram direto pra cá, sabe? Querem vir na janela. É composto por uma sequência de 7 jardins verticais em escala pública. Cada jardim vertical do Minhocão foi pensado por um artista e tem uma especificação vegetal. A escolha das plantas é feita com o máximo de plantas nativas o possível, para que aquelas plantas se adequem bem àquele lugar, para que essas plantas precisem do mínimo de manutenção possível. No início eu fiquei preocupada com a manutenção, sim. É importante fazer a limpeza. Como é um ambiente muito fértil, os pássaros acabam trazendo outras espécies. Então, às vezes espécies de árvores muito pesadas, a gente vai e tira. E revisar esse sistema de irrigação para que ele esteja sempre funcionando. Então a manutenção é muito mais um monitoramento do que qualquer outra coisa. Isso é verde, né? É vida no meio dessa selva de pedra. Primeira vez que eu vi a obra, eu estava num voo e eu vi a reportagem na revista. E aí foi que eu vi que era tão próximo da minha casa. Tem um dado interessante sobre um conceito de urbanismo da Jane Jacobs, que diz que é o seguinte: quanto mais olhos mesmo, se tem na cidade, mais segura é a cidade. Porque uma pessoa cuida da outra, né? E o Minhocão, por muitos anos, foi um lugar um pouco deixado de lado pelo desconforto que ele representa na cidade. The first time I watched and I was like, okay, and then the second time like, whoa, it's all green and all, it's like a garden on the wall, so I thought that was very interesting, yeah. I didn't expect it to be here, because I think it's innovative to have more green, especially in a city like Sao Paulo, and so yeah, I wasn't expecting it here. Eu moro aqui há 21 anos. O choque foi terrível. Eu morava em Brasília, então assim, eu tive problemas com dor de cabeça. E aí depois eu fui me acostumando. Você vai se adaptando, né, com
com o som do barulho, porque a minha parede é muito próxima do meu cão, tanto daqui quanto da outra, né, onde eu morava. Então, você vai acostumando com isso. E eu tinha também uma tosse alérgica, né? E aí eu descobri que foi realmente barulho e a poluição, é muito poluído. Você passava a mão no rosto e sentia, né, a sujeira. Nossa, foi um choque. E os médicos ficavam mandando mudar como mudar, né? Essa é a nossa casa, né? Tem que achar um jeito. Ele não só melhora a temperatura da rua e da cidade, como também daqueles que moram naqueles prédios. Tem alguns prédios no Minhocão que aquelas paredes estavam voltadas para o norte. E no verão aquela parede esquentava muito o apartamento. Hoje que as paredes estão cobertas de plantas, os apartamentos são muito mais frescos. Chega da rua abafado, você entra no próprio corredor do prédio, na entrada, você já sente a mudança radical, assim, fresquinho. Coloca a mão, tá gelado. Alguns prédios chegaram a reduzir em até 10 graus a temperatura interna próxima da parede. Não só foi um benefício para a cidade, como também um benefício para aqueles que moram nos prédios. Eu percebo que até a energia do prédio diminuiu, sim, porque as pessoas não usam muito, né, o ventilador. Tomam muito menos medicação do que antes. E o meu filho, ele também está muito melhor, né? E é notório assim a mudança com o jardim na nossa parede, porque está bem na nossa parede, né? Então a gente sente muito de perto o ar mais puro, né? Então para nós aqui valeu muito a pena. E eu não vejo aqui no prédio as pessoas reclamando muito de doenças respiratórias assim, né? Então eu acredito que melhora bem para todos. São 4.180 metros quadrados de novas áreas verdes no Minhocão, com o corredor verde do Minhocão. Foram 62 toneladas de lixo reciclado para construir os jardins verticais. Por ano, se filtra 25 toneladas de gases poluentes. Então, o corredor verde do Minhocão é uma realidade de impacto ambiental positivo na região do centro de São Paulo. E prédio para fazer isso é o que não falta, né? É o que mais tem. O pobre também tem direito de morar num lugar valorizado. Tapar os buracos aqui mesmo com terra para depois fazer o saneamento básico. Juscelino falava já desde o começo que Brasília ia ser o centro das atenções. O grupo que tinha, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Lelé, toda essa equipe, eram pessoas muito inteligentes, muito competentes, que fizeram Brasília. Por exemplo, Lúcio Costa escreveu no Memorial de Brasília que diferentes segmentos, classes sociais iriam morar relativamente próximas. O motorista perto do ministro, o alto funcionário público perto dos serventes de obra, etc. e tal. Então, na origem, na gênese, há uma, digamos assim, uma perspectiva de convivência social mais humanista, menos desigual, menos injusta, vamos chamar assim. Tem muita gente que fala assim, o plano do Lúcio Costa foi para água abaixo porque ele não planejou direito. Não é verdade. Lúcio Costa planejou o plano piloto e ganhou um prêmio mundial e hoje é patrimônio mundial da humanidade, onde ele falava que o plano piloto foi pensado para 500 mil pessoas. Sabe quantas pessoas moram no plano piloto hoje? 280 mil. Independentemente do autor do plano, ao longo dos anos, ao longo das décadas, desenvolveu-se um modelo de ocupação territorial que tirou e afastou, né? A gente costuma dizer centrifugou, né? Tirou do centro e jogou para áreas cada vez mais distantes a imensa maioria da população, né?
você veja que Brasília hoje tem aproximadamente 3 milhões de habitantes, dos quais nem 9% moram no Plano Piloto de Brasília. No entanto, a maioria dos postos de trabalho formais continuam concentrados na área central de Brasília, o que leva a esse movimento pendular diário muito perverso para a imensa maioria da população. Brasília tem 60 anos e é a terceira cidade mais populosa do Brasil. Então, a velocidade que acontece em Brasília é muito grande. Só que o Lúcio Costa morreu, Oscar Niemeyer morreu, Lelé morreu, e nós não demos a resposta com qualidade que eles deram na época para Brasília. É por isso que acontece isso. Aqui foi feita a caixa de gordura, né, a caixa do esgoto, aquela janela do banheiro foi trocada e todo o telhado. Foi feito todo esse reboco, né, o telhado de toda a casa. Essa área era uma área que ela usava de sala, mas que praticamente não tem a dimensão de uma sala. Então a gente usou para posto de ventilação. Ficou um posto de ventilação grande. Tinha tudo para fazer, tudo. Aqui era chão de terra. Foi uma ajuda que veio assim para mim na hora certa. A gente tem uma visão mais de trazer segurança, salubridade para a casa dos moradores. A gente tem um orçamento que a gente tem que trabalhar, que é até R$13.500, né, que a gente trabalha. Essa verba ela é paga para a construtora, né? Às vezes tem casas que a gente consegue chegar a um nível melhor como dela mesmo, que a gente conseguiu chegar a nível de acabamento. Não tenho dúvida de que é um trabalho que é extremamente importante, né? Porque assim, cada casa é uma casa, cada pessoa é um projeto. E o nosso trabalho, na verdade, ele é um trabalho pós, né? A pessoa constrói e a gente vai e reforma, adequa aquela casa, né? O ideal seria ela já ter tido essa oportunidade de ter um profissional antes, né? De começar a construir. Então os arquitetos, durante muito tempo, pugnaram e conseguiram que há 10 anos atrás fosse promulgado, aprovado pelo Congresso Nacional e promulgado pela Presidência da República, uma lei para que seja garantido o atendimento para a população com assistência técnica na elaboração de projetos, na elaboração de obras, na construção das unidades habitacionais, mas também no atendimento às habitações que já existem, na melhoria das condições de habitação existentes. 84% das construções nas cidades brasileiras não tem atendimento técnico suficiente para que se construa com qualidade. Nós temos que criar o SUS da arquitetura e do urbanismo, né? Então nós acreditamos sim no arquiteto da família, o arquiteto, o engenheiro, o assistente social que esteja junto das famílias para entender a necessidade delas e produzir arquitetura e urbanismo. E nós hoje temos 13 postos funcionando. Mas o nosso objetivo é diminuir, nós queremos trabalhar com 10 postos, nós entendemos que 10 postos é o suficiente para a gente atender as necessidades de Brasília. Pode entrar. Foi feito o reboco todinho, que realmente estava no grosso. E estava esburacado, precisando de reforma mesmo. Aqui tinha muito rato, aquele ratinho mesmo, pequenininho. Como via que estava tudo no tijolo e tinha os buracos assim embaixo, nessas partes das paredes assim, aí começou a juntar. E eu vivia assim, ó, orando a Deus que tinha que haver uma oportunidade de rebocar. Quando a gente veio na casa dela, a principal questão que a gente observou era a parte elétrica, que estava completamente inadequada, né? Com risco até de pegar fogo. Então a gente trocou toda a parte elétrica da casa dela. A senhora imaginava que um dia teria um arquiteto na sua casa fazendo essas melhorias? Eu não imaginava, mas um dia bateu aí na porta.
A ideia aqui em Brasília é você ter as cidades cada vez sendo equipadas, sendo colocadas árvores, criando um ambiente, uma estrutura ambiental urbana que elas cada vez se pareçam mais com o plano piloto. Então, criar vários planos pilotos, em vez de um só. Por exemplo, a Telebrasília, o acampamento da Telebrasília, que foi urbanizado aqui dentro do plano piloto. A Vila Telebrasília está realmente num local que é citado como um lugar de ricos, né? E aqui nós temos pessoas de baixa renda. As pessoas que aqui moravam, os pioneiros que já faleceram, né, vieram para construir Brasília e principalmente a empresa de telecomunicação ela iniciou aqui. Eu mesmo trabalhei 20 anos no sistema de telecomunicações na Telebrasília, né? E então veio uma política de remover essas pessoas que construíram Brasília na época, né? Em 1970, e aí começou a transferir as pessoas que moravam no centro de Brasília para Ceilândia, M Norte, e daí criou-se um movimento de defesa dos favelados nessa época, né? Nós batizamos essa praça como Praça da Resistência. Foi aqui que o local que a gente se reunia para resistir à remoção da vila. Resisti. Foi uma das pioneiras mais teimosas, foi eu. Teimosa e enrustida mesmo. Nessa época era só barraco de madeirite que tinha aqui? Era só barraco, não tinha casa não. E para tirar nós, tirar o povo, para o povo sair, eles estavam tirando era assim, chegava com o caminhão lá na porta, ou que fosse cá, era para tirar tudo na hora e sair. Entrando na justiça, daí garantimos a fixação da Vila Planalto, a fixação do Varjão do Torto, a fixação da Vila Telebrasília. O pobre também tem direito de morar num lugar valorizado. Aqui é próximo do hospital, é próximo do hospital de base, é próximo do centro, próximo dos grandes mercados, entendeu? Então, assim, a gente está perto de tudo. Produzir assentamentos exclusivamente habitacionais e, sobretudo, distantes das áreas mais centrais, é uma produção de cidade bastante discutível, bastante questionável. As pessoas não somente habitam, no sentido da moradia, mas também trabalham, têm atividades de lazer, atividades de cultura, entretenimento, cuidam da saúde, tratam da educação, né? Se deslocam, têm mobilidade urbana. Para mim, um pedaço melhor que de Brasília é aqui. É bom demais aqui. O nosso maior desafio, o nosso maior problema é a questão da temperatura, do calor. Nós temos telhas de metal ainda. Né? Essa escola ela foi construída, era para ser temporária, é uma escola que já tem 24 anos. Escolas que são feitas, às vezes, no centro de Brasília, são com outra estrutura, quer dizer, feito na periferia, a gente coloca material de menor qualidade. Era difícil, dentro da sala era muito quente mesmo. De manhã já é calor, mas só que à tarde é muito pior. Às vezes a gente chegava até a passar mal e é difícil às vezes até concentrar na aula, né, porque é muito insuportável. A gente paga impostos para isso, né? Para ter uma educação de qualidade. Não para ficar passando sufoco no calor igual todos os alunos passam aqui. O calor já é absurdo, com o fogão ligado ainda é mais quente. Agora que vocês estão aparecendo, que bom, que leve a nossa reclamação aos nossos governantes para ver se eles olham para a gente com mais um pouquinho de amor e carinho. A escola por si toda, ela é muito quente, essa escola. A questão da telha nunca foi
foi vista, né? No seu ano passado, que veio o pessoal do UNB fazer um estudo aqui e realmente, de fato, identificou-se que o calor aqui, ele se aproximava a 45 graus à tarde, né? A gente nomeou esse projeto de Escolas Bioclimáticas. O mote do projeto é trazer um pouco da tecnologia que a gente desenvolve lá na Faculdade de Arquitetura e tentar incrementar de conforto as escolas públicas. Podem ver que no telhado, por exemplo, nos pontos mais quentes, ele chega a ficar vermelho e as temperaturas chegam quase a 60 graus. Essa temperatura afeta diretamente no conforto térmico e no comportamento humano, muito provavelmente prejudicando a aprendizagem desses alunos que, para uma escola de periferia, que já tem uma condição mais difícil, e esses alunos vão ser menos competitivos e, em certos casos, já condenados à pobreza, porque não vão ter condição de entrar numa universidade de ponta, de competir no mercado de trabalho com quem teve as condições apropriadas a estudar. Eles ficam inquietos, eles ficam querendo sair da escola mais cedo, aliás, já entram querendo saber que hora que vão sair por causa do calor. É uma sala de aula que depende de luz artificial, que gera calor, depende de ar-condicionado, só que não tem. Trocar essa telha, uma telha de metálica simples, por uma telha de isolamento térmico, mas também com ganhos acústicos, porque outro problema dessa telha simples é que quando chove, dá um efeito tambor, a chuva batendo no telhado dá um problema de ruído e a sala de aula não consegue desempenhar o papel de sala de aula. A gente conseguiu dar um argumento técnico para a direção realmente brigar, porque a telha está inadequada para a norma brasileira. A direção, com esse relatório, conseguiu uma verba da Secretaria de Educação Local para a intervenção da telha. As estruturas realmente não foram pensadas considerando que haveriam seres humanos lá dentro. O papel do engenheiro, né, é justamente levar o que ele aprendeu em sala de aula a benefício da sociedade, para melhorar as condições de vida, principalmente daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade. A chuva, ela foi repentina, aconteceu à noite mesmo, mais ou menos umas 8 horas da noite. Aí veio tanta água, mas tanta água, veio mais água que tinha chovido no verão. E trouxe muitos prejuízos aqui para a ocupação? Bom, sim, trouxe. Porque é ruim você ficar limpando. O que você acha que tem que melhorar aqui nessas ruas, Ian? Tem duas coisas. Tapar os buracos aqui mesmo com terra para depois fazer o saneamento básico. Será que as Arquitetas Sem Fronteiras vêm aqui ajudar vocês a fazerem isso? É que o curso de construir casa ainda não acabou. Aí quando acabar as oficinas de curso, aí que vai começar a outra parte. As favelas, elas são uma solução, um arranjo provisório de habitação, que o pessoal arrumou, precisava morar perto do trabalho, então pega um terreno, ocupa e vai ficando. Ela vai se consolidando, ampliando, espraiando, ganhando os morros e os fundos de vale. A revelia do cuidado estatal, ela sofre com períodos de grande expansão durante a seca, de grande destruição durante as chuvas, até estabilizar mais ou menos, porque o povo aprende. Hoje a gente fez a primeira oficina de elétrica básica e foi especificamente para as mulheres terem uma independência nas instalações diárias, cotidianas. Assim, por exemplo, instalar um chuveiro, trocar uma lâmpada, não a lâmpada que queima, mas alguma fiação que deu problema. E a gente viu que realmente elas têm muito interesse, assim, elas têm muitas dúvidas, elas querem aprender a fazer. Muitas moram sozinhas com os filhos. Me leva na sua casa? Sim, minha casa é essa aqui, ó. Vamos lá. Ó, não pisa no barro, não.
Isso aqui é o que a chuva fez, ó. Oi. E aí, meu amor? Aqui, eu trouxe os repórteres para aqui. A gente quer conhecer o que você está fazendo de reforma na casa de vocês. Sim. O rapaz estava mexendo, foi ajudando. A parte da elétrica também, né? Agora, igual teve o curso hoje, eu vou botar mais em prática ainda. Eu acho que isso tem uma importância muito grande na vida delas, porque às vezes elas não entendem nada de obra, o pessoal chega na casa deles e faz o que querem. Mesmo que elas não deem sequência, pelo menos elas não têm uma noção do que está sendo feito. A gente trabalha só com mulheres por alguns motivos, principalmente porque a mulher no Brasil, até hoje ela gasta mais do dobro de horas que os homens para realizar os serviços domésticos, né, de manutenção do espaço. Então ela que está ali realizando a manutenção do espaço da casa, mas na hora de decidir como que esse espaço vai ser construído, elas são geralmente excluídas, né? Como o nosso projeto tem um pequeno empréstimo envolvido, elas recebem uma pequena quantia de dinheiro para ter uma garantia de que elas vão conseguir fazer, né, o que elas planejaram. As pesquisas que eu fiz de outros projetos de microcrédito, elas mostram que a mulher, quando ela recebe um benefício, ela promove o bem para mais pessoas. Geralmente ela pensa na família, né, nos filhos. Uma coisa que eu estou me sentindo assim, muito feliz e que eu fiz é o piso. E hoje eu vou dar continuidade no banheiro. Mas a questão do suporte do curso, né? Da arquitetura da periferia, vai me dar essa base para eu poder adquirir meus conhecimentos e eu vou conseguir fazer muita coisa. O projeto ele foi feito desde o começo para ser independente do poder público ou de instituições financeiras, né? Porque a gente não queria estar à mercê do clima econômico do país. Então, uma das formas de sustentar o projeto é uma plataforma que a gente tem de apoiadores mensais, qualquer pessoa pode entrar, se cadastrar, é como se fosse uma assinatura de uma revista, e doar a partir de R$12 por mês para o projeto. E aí ela recebe um boletim mensal nosso com fotos e relatos de tudo que está acontecendo. Às vezes as pessoas ficam esperando pelo Minha Casa Minha Vida ou por alguma coisa aconteceu, mesmo comprar ali através do seu suor, e não consegue porque o próprio país não te dá essa oportunidade. Porque a gente ocupa um local vazio, um local que não tem a função social. E existem tantas pessoas com dificuldades aí pagando aluguel ou com meses de aluguéis atrasados, pensando, nossa, amanhã eu vou estar na rua, vou estar debaixo de uma ponte. Essa ocupação mais ou menos tem mais de 5 anos. Minha mãe está aqui mais ou menos 1 ano e 3 meses. Eu e ela. Contando do madeirite até a casa de alvenaria. Lá embaixo tem um córregozinho bem pequeno lá, que separa a Eliana Silva, que é aquela ali, e a Paulo Freire, que é essa ocupação aqui. A arquitetura na periferia, assim, além de um aprendizado, é muito importante para a gente. Inclusive, a gente usou algumas coisas que a gente aprendeu na creche. E aí, alguns ajudou na construção, para subir a alvenaria e tudo, e outros na pintura. Pro campeonato que vai ter que juntar dinheiro para comprar só a luva mesmo. É campeonato de futebol das crianças.